Olá pessoal, tudo bom? Gente, falando aqui para vocês um pouquinho sobre enfermagem cirúrgica. Meu nome é Alenilson Lourenço, seja bem-vindo a mais uma aula e é isso aí, parte 1. Esse composto de partes é composto por 10 partes. Nessa primeira parte você vai aprender um pouco sobre o centro cirúrgico, as áreas, acomodações e a classificação dele, tá bom? Então vamos iniciar. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a história ao longo do tempo. A gente vai classificar essa história ao longo do tempo em dois balões. O primeiro é o que vai falar sobre a evolução das técnicas cirúrgicas, tecnológicas e científicas, e também sobre os equipamentos, bem como as interações profissionais ao longo do tempo. A gente sabe, frisando nesse primeiro balão, a gente sabe que antigamente as cirurgias elas eram feitas de formas bem, como é que eu posso utilizar a palavra? Rústica, né? Tipo, hoje a gente usa bisturi, antigamente poderiam utilizar facas e assim por diante. Então os equipamentos eles também foram surgindo com o tempo, certo? Um fato importante é que a primeira cirurgia registrada, né? Ela foi feita registrada, que eu digo assim, entre aspas, que a gente tem o conhecimento, né? Registrado dela. Ela foi feita há cerca de 6.500 anos antes de Cristo, certo? O nome dessa cirurgia era trempenação, que é o que a gente chama hoje de craniotomia, né? Então essa cirurgia ela consistia na retirada de tecidos e de uma parte do crânio para a exposição da dura mater, né? E aí promovia um alívio na pressão intracraniana. Lembrando que antigamente o povo não sabia que promovia esse alívio. Só faziam isso porque sabiam que melhorava as condições de pessoas que tinham transtornos mentais ou que estavam passando alguma API ou alguma coisa do tipo. Mas eles sabiam que funcionava, certo? E essa cirurgia antigamente não eram feitas da forma que é hoje, que para você fazer você precisa de um diploma, precisa ser médico, precisa estudar medicina, precisa passar mais 5 anos de residência, enfim, tem todo um processo para você poder chegar para fazer essa cirurgia. Antigamente as pessoas que faziam eram pessoas que para o conhecimento para o tempo, eram pessoas que tinham conhecimento alto, mas para a gente hoje a gente sabe que eles eram leigos porque ainda não tinham todo o conhecimento e praticavam a arte sem saber o que estavam fazendo. Não é isso? O segundo balão vai tratar dos relatos da cirurgia desde a pré-história, que somente a partir do século XIX, né? X e X, frise isso na cabeça, X e X é 19. Gente, atentem aí para os algarismos romanos. Eu cobro muito isso de vocês. Pelo amor de Deus, frisem os algarismos romanos, é muito importante. A gente trabalha com algarismo romano. Então, evolução e sucesso, né? Que foi quando a gente começou a ter o sucesso, devido aos estudos de anatomia e fisiologia. Lembrando que essa evolução ela foi primordial, gente. No século XIX ainda aconteceram vários outros tipos de cirurgias que não foram legais, como lobotomia foi uma delas, que antigamente era considerado como mais fácil do que curar uma dor de dente. Não é isso? A lobotomia, para quem não sabe, frisando aqui novamente, eu gosto sempre de explicar esses nomezinhos, o que são. A lobotomia consistia na retirada de uma parte do lobo frontal da cabeça da pessoa, assim deixando a pessoa sem sentidos. Em algumas pessoas ficavam até em estado de vegetação, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido, pessoal, comenta aí nos comentários que eu estou falando muito rápido. Se tiver alguma palavra aqui que eu que vocês não entenderam, ou que vocês querem que eu repita, ou alguma coisa que vocês querem que eu passe no próximo vídeo, eu posso estar fazendo um vídeo extra para passar sobre aquele determinado assunto, certo? Vamos lá. Então, a partir do século XIX. Lembrando que no século XIX já teve cirurgia no Brasil, gente. Olha só. Eduardo Chopet, foi acho que é esse o nome, Chopet, sei lá, um negócio assim. Ele fez uma separação de gêmeas, né? Que eram gêmeas siamesas. Siamesas, esse é o nome que a pessoa dá, né? Que são as gêmeas chipofangas, né? Esse procedimento foi na Casa de Saúde São Sebastião. Foi o primeiro procedimento cirúrgico registrado no Brasil, certo? Quando eu digo cirúrgico registrado é porque já teve vários outros anteriormente que não foram registrados, mas é o primeiro que se tem registro aqui no Brasil,
Lobotomia foi um deles, que não foi registrado, certo? Então, a partir do ano de 1880, já século XIX, a cirurgia ela se edificou por 4 pilares, né? Então, teve os 4 pilares da cirurgia, que ganharam grande força, foi muito importante, né? Primeiro foi o conhecimento da anatomia. A anatomia é fundamental, a gente sabe. Anatomia, então, partes e cortes. Acredito eu que é o fundamental para qualquer pessoa que vai estar na área de saúde, partes e cortes. Entender um pouco sobre a anatomia. A anatomia ela vai estudar as partes, ela vai estudar como que está ali. Acredito eu que não só a anatomia, mas a fisiologia também faz muito parte disso, desse primeiro pilar, né? Não é considerado fisiologia, mas acredito eu que a fisiologia porque não é só você estudar as partes, é você estudar também o funcionamento. Então, fisiologia é funcionamento. É muito bom. Anotem isso aí, anatomia e fisiologia. Anatomia é o que é considerado é o que está no papel, né? Mas eu considero a fisiologia também uma parte importante para os conhecimentos de cirurgia. Também veio o controle da hemorragia, porque a maioria das cirurgias, praticamente todas, envolvem cortes, né? Quando a gente fala da contenção da hemorragia, né, a gente está falando por quê? Porque quando você faz um corte, você vai dilacerar, você vai cortar não só tecido, mas também vasos sanguíneos. Então você primeiro corta capilares, depois você vai cortar veias e assim por diante, né? Você vai cortar o músculo também. Enfim, é muito importante a contenção de hemorragias. Aí vem também o controle da dor, que a gente conseguiu ele através dos medicamentos que nós utilizamos como anestésicos. Aí nós temos vários tipos de anestésicos, mas vamos citar aqui 2, que são os anestésicos locais, né? E os anestésicos gerais. Então, os locais é aquele que é feito em determinada parte, mas não retira a consciência do ser. Então, você consegue fazer ele consciente, você consegue assistir ali a cirurgia totalmente consciente. Os gerais são aqueles que você dorme, né? Então, anestésico geral, você vai dormir ali e quando você acordar, essa cirurgia já vai ter sido feita, você não sentiu dor, não sentiu nada. E também vem a compreensão das infecções. Como vocês viram, o centro cirúrgico, né? Ele é considerado uma área de risco. Como assim, Lênis? Considerado uma área de risco? É uma área de risco, é uma área que pode ser, pode ocorrer ali diversos tipos de bactérias. E a gente sabe que quem está mais vulnerável ali é o paciente, que ele vai estar aberto, né? Para pegar uma bactéria, alguma coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado. Uma coisa importante do centro cirúrgico, tudo que está abaixo do umbigo é contaminado, né? Então é sempre manter as mãos altas e tudo que está abaixo do umbigo é contaminado. Baixou a mão, contaminou. Muito importante vocês se atentarem para isso, tá bom? Falando ainda de uma coisa, vamos falar um pouquinho sobre a evolução da cirurgia em si. Então, a evolução da cirurgia ao longo do tempo. Então, a gente vai ter a cirurgia, a enfermagem ela vai agir nela no período pré-operatório e perianestésico. Né? Aqui está a enfermagem perioperatória e perianestésico. Primeiro vamos entender o que é peri. Perioperatório, perianestésico. É muito importante vocês aprenderem. Operatório você já sabe que é operação, anestésico já sabe que é anestesia. Toda vez que vier o prefixo, pre antes, pré, tudo que vem antes. Então, prefixo, né? Peri. Eu estou falando de algo que está em torno, durante. Então, peri, durante a cirurgia. Então, perioperatória. Então, perianestésica, durante a anestesia. Então, a gente vai ter aqui, ó, cirurgia e anestesia, completa com pericirúrgica e perianestésica, certo? Então, o que vai acontecer durante a cirurgia e o que vai acontecer durante a anestesia? Importante, alguns médicos, antigamente, porque hoje as coisas estão mais fáceis. Antigamente, quando uma pessoa ia fazer uma cirurgia, ela passava 24 horas de fome. Então, era 24 horas
se alimentar para poder fazer a anestesia, para poder, então, se submeter à cirurgia. Hoje em dia é o seguinte, hoje em dia você só precisa estar 12 horas. Eu queria saber aqui se alguém sabe o porquê que tem que estar que não pode estar alimentado durante o procedimento cirúrgico. Vocês sabem? Se não sabem, e quem sabe, coloca aqui nos comentários. Eu vou falar durante o vídeo, mas quem souber responder, responde aqui nos comentários antes de eu falar. É muito importante que vocês façam isso, porque aí eu vou vendo aí o acompanhamento de vocês. A gente vai falar da arquitetura, né? E da RDC 307 2022. Vocês vão entender isso já já, certo? Falando sobre a RDC, nós vamos ver dois pontos importantes: a segurança do paciente e a saúde do trabalhador. A RDC, para quem não sabe, é uma circular normativa que é tido como uma resolução, certo? Da Anvisa, que regula os ambientes de saúde. E aí vai falar lá sobre a segurança do paciente e a do trabalhador. A do trabalhador, que no caso somos nós profissionais, é aquilo que a gente viu em biossegurança, né? Que no caso é o quê? É a gente saber utilizar os EPIs e os EPCs corretamente. O que é EPI, Lenilson? Vamos relembrar aí, EPI, equipamento de proteção individual. Quais são os equipamentos de proteção individuais? Luva, capote, touca, máscara, propé, jaleco, bata, capote, avental, enfim, tem infinidades de EPIs. Lenilson, quais são os EPCs? Eu não sei quais são os EPCs. Gente, eu vejo muito profissional da área de saúde com dificuldade em saber o que é um EPC. Vamos lá. Então, EPC a gente vai ter o quê? A gente vai ter as placas de sinalização, a gente vai ter a caixa de perfil cortante, a gente vai ter a plaquinha de piso molhado, nós vamos ter os nomes de identificação dentro da unidade hospitalar, as indicações de direção, o corrimão da escada, nós vamos ter tudo, o álcool gel, vamos ter o álcool 70, vamos ter os desinfetantes que são utilizados para a limpeza, nós vamos ter, enfim, nós vamos ter uma infinidade de EPCs gigante. E muita gente se perde quando eu pergunto, cita aí um EPC para mim, e a pessoa se perde nisso. Mas vamos focar. Então, quando a gente fala da segurança do paciente, a gente está falando em manter o ambiente sempre limpo, prevenir com que o paciente não seja contaminado. Às vezes você atende um paciente que está ali com a tuberculose e você vai atender o paciente que não tem nada com a mesma luva. Entendeu? Às vezes você atende um paciente que está com Covid e aí vai atender o outro paciente que não tem nada com a mesma luva. Gente, isso é uma questão de consciência, certo? Então a RDC ela vem para normatizar a questão dos funcionamentos das unidades de saúde em quesito a segurança do paciente e a do trabalhador. Quando eu falo trabalhador, a Anvisa ela regulamenta todos os trabalhadores, certo? Então vocês vão ver lá quando vocês estiverem lendo a normativa, vocês vão ver que tem muita coisa que não tem nada a ver com um técnico em enfermagem ou com um profissional da área de saúde, porque regulamenta todos. Então vai ter lá coisas que vai ser referente a pedreiro, vai ter coisas que vão ser referente a zelador, coisas que vão ser referente ao engenheiro, N profissionais, certo? Então, a enfermagem perioperatória e perianestésica, né, é um campo que também inclui uma ampla variedade de funções, de acordo com o período anestésico ou cirúrgico. Então, vai ter várias funções. Gente, a cirurgia, o período perioperatório, ele inicia no momento que o médico chega para o paciente e diz: você vai fazer uma cirurgia. Chegou, disse, você vai fazer uma cirurgia, ou que é tomada a decisão, ou que o paciente quer fazer uma cirurgia, porque às vezes não é necessário fazer, mas o paciente quer. Às vezes o paciente quer ficar com o nariz mais bonito, vai passar por um procedimento plástico. Às vezes o paciente quer tirar aquelas gordurinhas, então ele vai passar por uma lipoaspiração. Às vezes o paciente ele está com... enfim, às vezes o paciente ele quer se modelar, né? E aí ele vai ter vários tipos de coisas, de funções de cirurgias. Então vai ter cirurgia também corretiva, vai ter cirurgia exploratória para
ter um futuro diagnóstico, vai ter vários tipos de cirurgias. A gente vai ver cada um dos tipos de cirurgias também, gente. Tá certo? Não nesse vídeo, em outro vídeo, mas vamos ver. Tá certo? Então, o período começa quando o médico diz isso. O período perianestésico é aquele período durante o processo, né, anestésico. Ele inicia 12 horas antes da cirurgia. Que aí o paciente ele tem que ficar aquele momento de jejum. Antigamente era 24, algumas unidades ainda colocam 24, outras 12, outras 6. Vai depender da situação e do tipo de anestesia que vai ser aplicado no paciente. Às vezes é uma anestesia local e nem vai ser necessário ele ficar de jejum, certo? O médico sempre vai dar a indicação, tá bom? A unidade do centro cirúrgico, vamos falar da unidade em si, né? Primeiro ela vai se separar em 3 partes, né? Que é o centro cirúrgico, como propriamente dito o nome, CC, centro cirúrgico. Depois a sala de recuperação, pós-anestésica, que é a SRPA, muito importante ela, certo? Depois vem o centro de material de esterilização, que é o CME. Foquem bem nessas partes, tá bom? Então, olha só, o que tem que ter tanto nessa unidade, de que ela é composta? Ela vai ser composta, puxei o segundo tracinho, por elementos destinados à atividade cirúrgica, ou seja, vai ser o que? Vai ser a mesa cirúrgica, vai ser os monitores, vai ser as pinças, as tesouras, os afastadores, vai ser os porta-agulha, vai ser tudo aquilo que se refere à atividade cirúrgica. Vai ser a parte da recuperação anestésica, ou seja, a sala onde o paciente vai ficar para recuperação após a anestesia, e o pós-operatório imediato, que é quando a pessoa ele entra no pós-operatório de forma imediata. Lembrando uma coisa importante, né? Eu falei lá no vídeo anterior, no slide anterior, que eu ia falar o que era, o porquê que o paciente ele tinha que ficar no pré-operatório em jejum. E eu vou falar para vocês. É para evitar a broncoaspiração. O que é a broncoaspiração? Ele deixou comida no intestino dele, no estômago dele, quer dizer, ele se alimentou e aí ele entrou num estado onde ele foi fazer a cirurgia. Então, ele foi fazer a cirurgia, o médico foi lá, deu a anestesia nele. No momento que deu a anestesia nele, aí o alimento voltou para a boca. E aí ele broncoaspirou, ele respirou o medicamento para dentro do pulmão. Então isso é broncoaspiração. Então para evitar essa broncoaspiração, é muito importante que o paciente ele esteja pelo menos 6 ou 12 horas antes da cirurgia não alimentado, certo? Outra coisa importante também na unidade do centro cirúrgico é a organização complexa com características de assistência especializada. Como eu falei, cada profissional ele tem a sua capacidade, né? Então, um neurocirurgião vai fazer as cirurgias competentes a ele, então são as neurocirurgias. O cirurgião geral, as cirurgias competentes a ele. O cirurgião ortopédico, as cirurgias competentes a ele e assim por diante, certo? Então, a unidade do centro cirúrgico, nós vamos puxar aqui 2 balões e vamos falar o seguinte. Primeiro, eu quero que vocês entendam que é um local de acesso restrito, com recursos humanos e materiais de equipamentos adequados para proporcionar a realização do ato anestésico cirúrgico com segurança ao paciente e à equipe multidisciplinar. Quando eu falo equipe multidisciplinar, estou falando de toda a equipe do hospital, certo? Estou falando do enfermeiro, estou falando do técnico, estou falando do instrumentador, eu estou falando que o instrumentador pode ser um enfermeiro ou técnico, estou falando de toda a equipe que está ali dentro, estou falando do médico anestesista, enfim. O outro balão vai falar sobre a unidade hospitalar, que é onde é considerado os procedimentos anestésicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos. Falei terapêuticos, lembra lá daquele primeiro procedimento lá que teve no Brasil, que é a trepenação, a gente hoje em dia chama de craniotomia, a exposição da dura mater, né? É o alívio da pressão intracraniana, eu ia falar craniana, intracraniana, mas vamos lá. Então, era considerado um procedimento terapêutico, muita gente não sabe disso, né?
tanto de caráter eletivo quanto emergencial. O CC é considerado como cenário de alto risco, onde os processos de trabalho constituem-se em práticas complexas, interdisciplinares, com forte dependência da atuação individual e da equipe em condições ambientais dominadas por pressão e estresse. Gente, é um ambiente de estresse. Às vezes o cirurgião olha para você assim, se você estiver instrumentando, né? Ele olha para você assim, quer que você adivinhe o que ele quer. Às vezes ele diz, tem cirurgiãozinho bom, tem cirurgião que já é mais duro naquela parte dele, né? A gente vai dividir o centro cirúrgico agora em 4 partes importantes, né? Que na verdade não é bem dividido. Nós vamos falar sobre o que é necessário dentro do centro cirúrgico. Então a gente vê que o centro cirúrgico, primeiro, ele vai ser o conjunto de todas as instalações destinadas à realização dos procedimentos anestésicos e cirúrgicos, certo? Então todos os procedimentos anestésicos e cirúrgicos vai ser realizado ali no centro cirúrgico. Também de recuperação e pós-anestesia, que é o RPA, e pós-operatório imediato, que é o POI. Em melhores condições também de segurança para o paciente, ele vai ter uma melhor condição de segurança para o paciente, porque ali, dependendo da situação, vai ter um desfibrilador se o paciente ele vinha fibrilar. Então, vai ter várias situações. Quando eu falo fibrilar, gente, é importante. Quando o paciente ele fibrila, é quando ele está tendo uma parada, certo? Então, tem uma parada, ele está fibrilando. Aí, o desfibrilador, ele vai ajudar a fazer com que o coração volte a bater, certo? Com o conforto da equipe que assiste e em condições assépticas ideais e seguras, como a gente falou, né? O ambiente da cirurgia, ele pode ser um ambiente, é uma área considerada crítica. Então a gente tem que zelar muito pela limpeza. O centro cirúrgico é considerado atualmente pela RDC 307 2002 como área crítica, ou seja, ambiente que existe um risco aumentado de transmissão de infecção. Como eu disse, o paciente está ali aberto, gente. Ele está aberto. Então tem um risco gigante de contaminação bacteriana, né? A gente vai classificar as áreas do hospital, onde se localiza o centro cirúrgico, como áreas não críticas, semicríticas e críticas restritas. Aí eu vou falar para vocês. Primeiro vamos começar pelo não crítico. O não crítico é aquelas áreas de circulação de pessoas livres, onde qualquer pessoa pode circular, que não é exigido cuidados especiais, nem o uso de uniforme privativo. Aí, por exemplo, corredores externos, secretaria, elevador, vestiários e locais de transferência de maca. Aqui vocês estão vendo uma moça sentada, né, falando no telefone, uma secretária, tá vendo um vestiário aí cheio de armários, tá vendo um elevador também com uma maca e tá vendo ali uma troca de macas. Muito importante isso. Áreas do centro cirúrgico CC, semicrítica. Aí vamos ver quais são as áreas do centro cirúrgico que são semicríticas. Permite a circulação de pessoas e equipamentos, desde que não interfira no controle e manutenção da asepsia cirúrgica. Roupa privativa, calçados adequados, gorros são necessários. Exemplo, sala de equipamento, farmácia satélite, copa, sala conforto e URPA. Lembrando, gente, URPA, anotem aí, eu acho que vocês não conhecem ainda a sigla URPA, né, que é a Unidade de Recuperação Anestésica. Então é muito importante vocês verem isso. Unidade de Recuperação, é importante vocês anotarem isso, porque de repente vocês podem precisar ir lá na frente, eu faço uma pergunta e vocês não vão saber dizer. Aqui vai ter os leitos, né? Vai ter exemplos dessas áreas aí que a gente falou. E agora as áreas do centro cirúrgico, que aí temos as críticas que são restritas, né? Tem limites bem definidos de circulação de pessoal e de equipamento. Máscaras são exigidas, né? Cobrindo boca e nariz, além de roupa privativa do centro cirúrgico. As técnicas de asepsias, as rotinas, devem ser rigorosamente controladas, né? E utilizadas. Então, sempre utilizar as técnicas de limpeza e as técnicas de asepsia. Gente, isso é muito importante. A limpeza é algo fundamental.
Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que é muito importante eu falar para vocês assim. É, alguns vão dizer, Lenilson, mas isso é uma coisa individual, mas não é não. O local mais limpo que deve ter é no seu ambiente de trabalho, né? É o seu ambiente de trabalho, é o local que você frequenta. Então, a sua casa também tem que ser um ambiente limpo, né? Se você pode prestar atenção, se sua casa tiver uma bagunça, sua vida vira uma bagunça. Se sua casa estiver limpa e organizada, sua vida começa a ficar limpa e organizada. Então, o seu ambiente de trabalho tiver uma bagunça, você vira uma bagunça. Lenilson, mas a gente tem que todo dia organizar, todo dia organizar, todo dia organizar. Todo dia a gente tem que organizar. Todo dia a gente tem que sentar e organizar as coisas. Vamos dar aqui alguns exemplos, né, dessas áreas críticas e restritas. São as salas cirúrgicas, as antessalas e os lavabos. Eu vou dar exemplo para vocês aqui, né? A gente vai ver aqui uma coisa importante aqui, ó. Aqui tem 3 fotos de um centro cirúrgico, né? E temos a foto de um corredor interno. Lembrando que o corredor interno ele é considerado área crítica, certo? O externo é considerado não crítico. Então, prestem bem atenção nisso. O interno é crítico, o externo é não crítico. Aqui está vendo a planta de um hospital, certo? Aqui está o corredor externo. Vocês podem ver que todas as salas possuem 2 portas, né? A maioria das salas, né, possuem 2 portas. Estou falando das salas principais. Então, elas possuem 2 portas. Quais são as 2 portas? É a porta de entrada e a porta de saída. Então, vai ter a porta de entrada dos profissionais e a porta de saída dos profissionais, certo? Para não ter aquele cruzamento do corredor interno com externo, certo? E também não ter a questão da circulação de pessoas naquele ambiente que deve ser um ambiente crítico, certo? Isso é muito importante. Vocês vão ver aí no canto superior esquerdo, sala de operações. Do lado dela tem um lavabo. E o lavabo ele tem saída para as 2 salas de operações, né? Como também tem uma saída para o corredor interno. Aí vocês vão ver que do outro lado é praticamente um espelho também, sala de operações. Vocês vão ver que a sala de guardar os equipamentos, ela tem saída somente para o corredor interno, certo? É somente para o corredor interno. Vão ver que o corredor interno, ele tem sala para guardar os medicamentos e material esterilizados e pronto uso, que é para uso imediato. Tem o posto de enfermagem e tem também o guarda-roupa e a sala de material esterilizado, que ela tem acesso para ir. Para você ir para o expurgo, vocês têm que ver que as salas de operação elas se conectam com o corredor externo e elas dão para ir para o expurgo. Então, o expurgo é onde vai todo o resíduo biológico, né? O material contaminado vai tudo para o expurgo. Então, a função do expurgo é isso, é fazer a limpeza e destinar aquele material para o local certo, tá bom? Então, é praticamente essa a nossa aula. Lembrando também, o hospital também vai ter sala de estar, copa, tem aqui a sala de recuperação pós-anestésica, não é isso? O troca-macas, que é onde é trocadas as macas. É importante vocês verem isso, ó. Troca-macas, deixa eu ampliar assim para vocês. Ó, aqui está mostrando, tá vendo? Vocês vão ver a sala de operações, o lavabo, que dá acesso para as 2 salas. Esse aqui é o corredor interno, ele é um corredor que fica aqui dentro, ó. Guarda de equipamentos, ele tem saída de frente para as salas de operações, certo? Isso tudo para coisar. O material esterilizado, o expurgo é esse aqui, ó. O acesso dele é esse corredor aqui, que é o corredor externo, certo? Então, as salas de cirurgia, quando terminam, os materiais eles vêm por esse caminhozinho aqui e entram no expurgo para ser destinado da forma correta, certo? Lembrando que expurgo não é bem uma sala. Expurgo é uma espécie de pia que tem, certo? Onde as pessoas vão lá e fazem a limpeza lá dos equipamentos lá, tá bom? Gente, essa daqui é a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham conhecido um pouco sobre o hospital.
e a gente tenha passado as informações importantes para isso. Até o próximo vídeo, certo? Que vai ser Enfermagem Cirúrgica parte 2. Eu espero que vocês gostem dele também. A gente vai estar falando bastante coisa. E é isso aí. Aguardem agora só a atividade. Eu vou estar postando lá no grupo uma atividade referente a esse vídeo, certo? E logo mais estarei postando também a parte 2. Então, tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Só para completar aqui, espero que vocês se inscrevam no canal, deixem o joinha, ative o sininho. E se ficou com alguma dúvida dessa aula, por favor, comenta aí nos comentários, certo? Coloca nos comentários que a gente vai estar te respondendo. Quem sabe gere um novo tema para um próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.